Oi, galera! Estamos aqui em mais um episódio, hoje com a Priscila, que vai contar um pouquinho pra gente a história dela, tanto acadêmica como profissional. Muito obrigada pela tua participação nesse episódio, Priscila. Eu gostaria que tu começasse, então, te apresentando para todo mundo te conhecer. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Priscila Abreu, eu sou graduada em Relações Públicas, com MBA em Gestão de Projetos, e trabalho na área de comunicação desde o início, assim. Então, desde os meus 18 anos, eu comecei a trabalhar na área de comunicação, mas sem querer, né? Foi assim, foi uma construção e que o destino foi me levando por alguns caminhos, e eu fui aproveitando as oportunidades e fui, então, entendendo esse universo, assim, mas não era uma coisa tão lógica para mim. Eu comento um pouco, assim, sobre essa história, né? Tipo, de como eu decidi esse caminho. Bom, então, quando eu era bem jovem, eu achava que eu tinha vocação para ser professora. Então, eu queria ser professora. Sou de história e tudo mais, amava contar história, e amava a história, enfim, e eu disse, não, vou ser professora de história. E aí fui, dei aula por um tempo como magistério, né, fiz magistério e tudo mais. E quando eu cheguei, né, a fazer o vestibular, eu percebi que talvez a didática, assim, ia ser um pouco puxado para mim. Como eu vivenciei, né, a sala de aula, claro, numa experiência ainda muito primária, eu percebi que talvez não iria me fazer feliz, assim, ser professora de história. E aí, meio que de supetão, eu decidi fazer jornalismo, né? Então, vivenciando, né, a pedagogia, vivenciando o dia a dia de uma escola, eu me permiti entender que talvez aquilo não me faria tão feliz. E mesmo entendendo o quanto eu gostava de história, eu busquei algo, né, de certa forma, sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Então, eu pensei, bom, não vou contar a história que passou, eu vou começar a contar a história que está acontecendo. Então, eu fui para o jornalismo mais por esse viés, assim, por amar contar histórias, escrever, e, enfim. Aí fiz jornalismo e eu não tinha muito dinheiro para pagar a faculdade, assim, né? Foi uma época que meu pai perdeu o emprego e a gente meio que estava se reinventando, assim, naquele período, e foi bem o momento que eu entrei na faculdade. Meu pai disse, não vou conseguir te ajudar. E eu disse, bom, vou ter que trabalhar. E aí, com 18 anos, eu comecei a procurar emprego e achei emprego para pagar a faculdade, ajudar a pagar, né? Como telefonista e recepcionista numa agência de publicidade, fazendo jornalismo. E aí, né? Esse foi teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego, claro, antes da experiência do magistério em si, que na verdade não era um emprego, era um estágio, né? E aí, meu primeiro emprego, assim, para pagar, ajudar a faculdade, eu comecei, então, a trabalhar nessa agência de publicidade, fazendo jornalismo, e trabalhando, e à noite eu estudava na Unicinos, eu sou de Novo Hamburgo, e trabalhava em Novo Hamburgo e ia estudar em São Leopoldo, fazendo jornalismo e trabalhando numa agência de publicidade. E o universo da publicidade nunca foi, assim, algo que me interessava muito, assim. Eu achava muito mais legal o jornalismo. E, então, vivenciando esses dois mundos, né, do trabalho, assim, claro, muito ainda coadjuvante, né, como uma pessoa não da área exatamente, mas como telefonista e recepcionista, eu fui entendendo a dinâmica da publicidade também. E o jornalismo, eu comecei a perceber que talvez não seria muito a minha praia, mas continuei, assim. E aí, eu continuei, e essa agência, então, eu lembro que a dona, um dia me fez uma proposta, ela disse, olha, ela reconheceu em mim habilidades que eu não percebia, né? Disse, olha, eu acho que tu tem uma boa habilidade para ser publicitária, eu acho que tu tem, né, todos os skills, assim, que seriam legais, eu vou abrir uma vaga na área de mídia aqui da agência, como assistente, e eu gostaria muito que tu fosse a candidata, né? Eu acho que tu tem capacidade total para sair dessa cadeira de telefonista e recepcionista e ser essa assistente desta vaga da área de mídia. Eu não fazia ideia do que era a área de mídia.
Mas aí ela me explicou, ela teve paciência, ela disse, não, a gente vai te treinar, a gente entende que tu tem potencial, e eu encarei essa profissão que eu não fazia ideia do que era. O que eu achava legal era, de certa forma, como eu fazia jornalismo, era uma oportunidade de eu falar com os veículos de comunicação, porque é um outro lado, né? A área de mídia é a área que, de fato, fala com os veículos de comunicação para fazer o projeto e o planejamento de comunicação de determinadas marcas. Então, é a parte comercial, né, dos veículos de comunicação, não a parte editorial, que era a parte que eu, então, estava estudando como jornalista. Mas eu pensei, pô, legal, pelo menos eu estou falando, né, com os lugares que eu um dia pretendo trabalhar como jornalista. E encarei o desafio, né, aquele momento que alguém enxerga em ti algo que tu não sabia que tu tinha, né, e que tu, num determinado momento da vida, eu percebi que isso é muito, muito relevante, assim. Tu tá aberta exatamente, a te colocar em situações que tu nunca vai ter essa oportunidade se tu não estiver lá encarando, se tu não estiver encarando uma oportunidade, mesmo que seja nada a ver com a tua profissão, assim, mas que esteja na vitrine, de certa forma, e estar cercada de pessoas que têm mais experiência e que podem dizer, olha, talvez tu não está observando isso aqui é interessante, isso aqui, né? Eu encarei uma coisa que eu jamais tinha entendido como uma profissão, assim, né? E aí eu aceitei e comecei a trabalhar, então, naquela época, como assistente de mídia dessa agência de publicidade e continuei fazendo jornalismo. e comecei a me apaixonar por aquele universo da agência de publicidade, né? Então, fiz muitos amigos, me identificava muito com aquele ambiente, mas, de certa forma, não sei o motivo, eu não me convencia em mudar a graduação. E aí insistia, e fui, assim, demorei bastante tempo para fazer algumas cadeiras, porque, como eu falei, assim, eu tinha que trabalhar e pagar a faculdade numa época muito difícil. Então, eu fiquei muito tempo nesse ambiente trabalhando e fazendo jornalismo numa velocidade um pouco menos robusta, né, como eu gostaria. Mas fui levando desse jeito. E aí, eu continuei trabalhando nessa agência, recebi outras propostas, cresci nessa agência como mídia, e fui convidada a trabalhar numa outra agência muito grande aqui de Novo Hamburgo, na época. Tipo, na época, assim, ela era a agência que todo mundo queria trabalhar. E fui convidada a trabalhar na área de mídia, de novo, né? E eu pensei, poxa, as pessoas estão me enxergando e eu estou crescendo dentro de uma cadeira que eu nem sabia que eu tinha essa habilidade. E fui trabalhar nessa agência. Nessa agência, inclusive, conheci meu atual marido também, que é publicitário, né? Então, cresci nessa agência também, que era, na época, tinha grandes clientes, né? Trabalhei muito com clientes da área de moda, porque como aqui Novo Hamburgo é uma cidade muito ligada ao segmento calçadista, né? Eu trabalhava com muitas indústrias de calçado, que tinha uma conexão muito forte com a moda, então eu falava com grandes editoras na época, como a Abril, a Editora Globo, tinha um certo glamour, assim, era muito legal, né? E, enfim, continuei fazendo jornalismo, mas trabalhando do outro lado, assim. Era uma relação um pouco estranha, assim, uma relação do tipo, né, eu não queria me convencer de que talvez eu era realmente uma publicitária. E aí, no meio do caminho, quando eu estava com, acho que 24 anos, bateu uma crise meio existencial e eu larguei tudo. Larguei faculdade, larguei trabalho e fui fazer intercâmbio. Eu pensei, cara, eu preciso conhecer não só quem é a Priscila para pagar boleto, para trabalhar, mas quem é a Priscila no dia a dia, assim, no desafio real de sair da zona de conforto e de experimentar uma coisa que eu sabia que era naquele momento ou nunca mais eu ia conseguir fazer, assim, né? Tipo, aquele momento do tipo, eu não tenho boleto para pagar de casa, não fiz financiamento, é agora ou nunca. E aí, então, eu larguei tudo, faculdade, não tinha
estava na metade do jornalismo, estava com um bom emprego, e mesmo assim eu disse, tá, preciso sair dessa lógica. E aí fui fazer intercâmbio em Dublin. Eu lembro que fui acho que das primeiras brasileiras que foi para Dublin, assim, porque ninguém sabia direito o que era Dublin, o que era Irlanda. Isso foi em 2008, imagina, né? Era uma época que não se falava muito da Irlanda. Eu tinha interesse de ir para o Canadá, eu lembro, só que na época estava bem difícil. E aí eu recebi essa proposta e fui para a Irlanda. Eu tenho uma característica meio de me arriscar bastante, assim, então, profissionalmente, eu até hoje sou um pouco assim, então, cara, eu aproveito a oportunidade, assim, era uma oportunidade que eu precisava e eu sabia que era o momento certo, na hora certa, e que a minha evolução profissional, ela ia, sim, se beneficiar dessa experiência que eu ia viver fora do país, assim. E aí, o intercâmbio foi para aprender inglês ou foi outra coisa específica? Não, foi para aprender inglês, então eu fui, assim, não só para aprender inglês, né? Como eu falei, eu gosto muito de vivenciar as coisas, assim. Então, eu preciso viver coisas diferentes, porque isso me move, assim. E aí eu queria aprender inglês, mas eu queria conhecer outros países, outras culturas, eu queria fazer mochilão, meu sonho era botar uma mochila nas costas e vagar pelo mundo. E eu pensei, cara, é agora ou nunca, né? E aí fui assim, com um dinheirinho contado para 3 meses, mas sabendo com fé que eu ia conseguir um emprego lá e que ia ficar pelo menos um ano. E aí fui, me joguei para Dublin, não sabia direito exatamente como era a cultura, enfim. E na época eu tinha... Aí eu me perco um pouco porque eu já tô uma senhora, né? Então eu acho que eu tinha, em 2008, eu tinha uns 25 anos, eu acho. E lá, cheguei lá, foi sensacional, assim, eu cheguei bem na primavera e tudo mais. Eu fui com meu namorado, na época, que é meu atual marido, né? Então, eu fui acompanhada e ele é bem assim também, ele gosta de viver coisas diferentes, assim, ele se coloca também nessas situações, assim. E lá foi difícil, porque eu fui não com um inglês muito bom, então as oportunidades na época eu fui bem no verão, e quando tu chega lá no verão, tu disputa a vaga muito com outros europeus que estão em férias, né? Então, tu chega lá, tu vai disputar talvez o emprego com um espanhol, né? Que é europeu, enfim, que tem muito mais facilidade nessa vivência. Então, foi um pouco difícil, mas não impossível. E como eu falei, eu tinha dinheiro para 3 meses, a minha ideia era ficar 12. Né? E assim, eu não tinha pai, não tinha ninguém para me patrocinar. Foi assim o dinheiro que eu conquistei com o meu trabalho. Então eu não tinha para quem recorrer, assim. Era eu e o meu marido, né? Na época meu namorado, que a gente se ajudava. E aí eu cheguei lá, daí eu fui pesquisar sobre ser au pair. Então eu fui au pair, trabalhei numa casa de família, cuidei de criança. Foi uma experiência bem maluca, assim, porque a família que eu morei era uma família, como eu falei, com uma cultura completamente diferente. Então, assim, foi uma experiência importante. Mas eu era muito imatura, então foi um pouco difícil, assim, né, para mim. E aí trabalhei como au pair, trabalhei como camareira, trabalhei como várias... Trabalhei, assim... trabalhei como é que se diz? Eu tinha, tipo, o cara que a gente alugava apartamento, ele tinha vários apartamentos em Dublin. E ele ia dizer, vocês não querem fazer uns trabalhos aí e ganhar uma grana? Aí a gente ia, tipo, ele ia alugar um apartamento. Daí a gente ia lá e arrumava todo o apartamento. E ganhava uma baita grana, assim, sabe? Tipo, ele era dono da metade de Dublin. Então, quando ele comprava o apartamento, a gente ia lá e limpava, arrumava, deixava ele show de bola para a pessoa entrar, assim. Também era um trabalho, né, paralelo, assim. E com essa vivência, assim, eu juntei um dinheiro legal, e aí, quando deu 11 meses, a gente disse, tá, então a gente quer voltar para o Brasil, a gente aprendeu inglês, a gente se ferrou aqui trabalhando com uns trabalhos muito malucos, mas ganhando muito dinheiro. Então, a gente acumulou uma graninha e ficou um mês viajando, né, pela Europa. Então, a gente botou realmente aquela mochila nas costas e conheceu vários países, assim, bem mochileiro mesmo, assim, né?
E foi uma experiência muito rica, porque ali eu me conheci o quanto que eu consigo me conhecer em momentos, né, que eu não tenho muito a quem recorrer. Então, era eu e eu, né, ou alguns amigos que eu tinha conhecido, meu namorado, enfim. Te colocar em situações como essa te fazem entender exatamente o quanto tu é capaz de resolver problemas, né? Então, eu acho que a frase que ficou, tipo, eu fui com um dinheirinho de 3 meses e eu consegui uma grana para ficar 12 meses, me reinventei de diferentes formas, né? Encarei situações bem complexas, assim, e consegui ficar os 12 meses que eu queria, consegui fazer o mochilão que eu queria, e ainda consegui voltar para o Brasil com uma graninha no bolso para recomeçar minha vida. E eu sabia que eu ia conseguir recomeçar meio da onde que eu tinha parado, assim, né? Porque eu tinha ainda meus contatos de agência e tudo mais. Uhum. Aí a gente voltou depois de um ano para o Brasil, e dito e feito, assim, né? Eu comecei a trabalhar numa agência, de novo. Eu tinha parado a minha faculdade, porque eu ainda precisava de uma gordurinha maior para recomeçar a faculdade. E aí, comecei a trabalhar numa outra agência. Foi a minha primeira agência que eu comecei a trabalhar em Porto Alegre. Também uma agência grande, muito legal, assim, também muito focada na área de moda. E foi uma experiência muito bacana. Trabalhei lá muitos anos. Cresci. Acabei trabalhando em outros segmentos além de moda também. E aí bateu em mim assim que talvez não seria, que eu deveria não retomar o jornalismo e me convencer de fato de que a área, né, ou da publicidade ou, né, de uma gerência da comunicação faria mais sentido para mim, porque eu continuei trabalhando na área de mídia, né, trabalhando em projetos estratégicos, onde utiliza os canais os pontos de contato a teu favor para promover uma marca, promover uma ideia, promover uma campanha. Então, a área de planejamento, para mim, sempre era algo muito relevante, que eu tinha realmente um interesse muito grande e uma capacidade técnica que me ajudava bastante. Eu disse, eu acho que não é o jornalismo, eu vou ter que me convencer que não é. E que realmente é essa área que eu devo ter não só uma experiência profissional, então eu fui um pouco contrário das outras pessoas, né? A experiência profissional me moldou para escolher a minha escolha acadêmica. Eu fui um pouco o inverso, assim, porque eu acho que a área da comunicação te permite isso, né? Mesmo eu não sendo formada na época, né, ainda estudando, eu consegui crescer, eu consegui evoluir, né? E aí essa experiência profissional foi me transformando e me tornando muito mais consciente do que eu queria. E aí eu me convenci, e na época eu ainda não tinha certeza sobre a publicidade como sobre uma opção. Uhum. Eu tinha alguns questionamentos e eu achava muito mais relevante para a área de planejamento estratégico, né, que é a área que eu trabalhava em agência de publicidade, não na área criativa, né, propriamente dita, que a área de relações públicas fazia mais sentido para mim, assim, que tinha mais a ver com a minha característica, com a minha vontade de trabalhar dentro da área de comunicação. E aí eu comecei a fazer relações públicas, trabalhando em agência. Eu cresci dentro eu trabalhei em diferentes agências em Porto Alegre, eu não vou falar todas, porque eu trabalhei muitas, mas eu trabalhei com grandes clientes, né? Eu trabalhei com Renner, eu trabalhei com Coach, eu trabalhei com muita indústria multinacional. Então, como eu trabalhei em agências assim mais robustas de Porto Alegre, eu tinha oportunidade de trabalhar também com grandes clientes. Uhum. E sempre na área de mídia. Então, a área sempre foi me acompanhando, né? Eu nunca mudei a área, eu só fui evoluindo. E, assim como tu deve saber, a área de comunicação, ela é muito... ela realmente está muito conectada com a inovação, né? Porque a comunicação, evidentemente, eu tenho que estar alinhada com o que as pessoas têm interesse atualmente em consumir. Então,
eu não posso, eu estou sempre em movimento, né? A área de comunicação, tu nunca sabe o suficiente. Tanto que existe muitos questionamentos, assim, dentro da visão acadêmica da área de comunicação, de o quanto que o ensino, ele está alinhado com a necessidade de mercado. Porque, como eu falei, a minha condução profissional me ajudou mais a evoluir do que se eu tivesse só na visão acadêmica. Porque na comunicação é no dia a dia que tu consegue entender a evolução, assim, né? E às vezes algumas instituições acabam ficando mais engessadas na área de comunicação. Tipo, a comunicação está anos-luz lá na área de mercado e a instituição, às vezes, está dentro de uma visão de 5 anos atrás. Não acompanha. Uhum. Não acompanha, né? E o mercado está dizendo assim, cara, a gente já está olhando lá para frente, porque ela é muito dinâmica, né? Então, ela acompanha muito a mudança da sociedade. Então isso é um grande questionamento, muitas vezes. E aí eu continuei evoluindo dentro das agências, e aí eu comecei a ver que a gestão também fazia muito sentido, assim. Então, eu consegui evoluir, né, como de coordenadora para gerente, para diretora, enfim. Eu fui crescendo, né, dentro dessa visão de gestão. Então, essa visão que eu te falei é uma coisa que eu sentia na pele, assim. Muitos profissionais que vinham só de uma experiência acadêmica, quando caíam numa agência que estava aqui tentando acompanhar as mudanças, né, do consumo de mídia, do consumo de informação, às vezes não conseguia acompanhar porque precisava se ressignificar naquele momento ali, né? Porque o mercado é muito veloz, ele tem uma agilidade muito diferente, né? Então, e aí, em função disso, eu busquei uma outra né, habilidade técnica que eu não tinha, que é a gestão de projetos, né? Que é um pouco mais raro, assim, na área de comunicação, as pessoas irem para a gestão de projetos, mas eu brincava que eu queria ter o olhar de engenheiro para a área de comunicação, né? Porque a área de comunicação, ela, assim, é muito louco quando a gente tenta explicar a área de comunicação para o engenheiro, porque ele fica, meu Deus, como é que vocês pensam? Porque, né? E eu achava muito importante essa visão, né, de gestão de projetos dentro da área de comunicação, nesse mundo onde a gente estava com uma multiplicidade de canais cada vez maior, né? Antes a gente tinha pontos de contato muito mais concretos, estruturados e tudo mais, e agora a gente, tudo pode ser um ponto de contato, tudo pode ser uma forma de me comunicar, né? Só que daí, na prática, na hora de fazer girar o projeto, a gente tinha muita dificuldade, porque eu não tinha uma visão de dono sobre aquela questão. Eu, às vezes, tinha uma ideia super criativa e a gente não conseguia mensurar o resultado, não conseguia entender o processo dele como construção. Então, ficava muito baseado no achômetro, na intuição, né? E aí a gente começou a implementar alguns processos, assim, para que realmente a gente conseguisse ter um processo mais organizado, né, mais estruturado, e também tentar implementar e unir, né, essa visão criativa, disruptiva, inovadora, inquieta, arriscada que a comunicação exige, né, mas também trazer um pouco essa visão do tipo, vamos pensar por etapas, vamos pensar como é que a gente aprende com o que a gente está aplicando, e aí como isso pode ser, de certa forma, vivenciado de uma forma ágil, né? Mas de uma forma organizada, onde realmente eu consiga entender o início e o fim, e entender o que a gente aprendeu de fato para tentar revisitar isso ou insistir nisso, né? Então, eu uni isso, incluí a visão de gestão de projetos, inclusive todo o meu trabalho foi baseado em como implementar isso na área de comunicação, né? Trazer essa vivência desse olhar de metodologia ágil para um dia a dia de uma agência foi muito complexo, assim, mas valeu muito a pena, assim. Isso foi em 2018, mais ou menos. E aí foi um período que eu estava fazendo MBA, eu tinha sido promovida a ser diretora de projetos da agência que eu trabalhava, eu tinha uma equipe realmente bem robusta, assim, praticamente
eu estava liderando todos os projetos da agência, então ele rompia só a área de mídia, ele ia para a área de criação, eu tinha que enxergar ele, né, de uma forma muito mais ampla, tentando aplicar essa metodologia que eu estava aprendendo. E aí eu fiquei grávida. Aí eu fiquei grávida e eu estava crescendo muito profissionalmente, só que é aquele momento da vida que tu chega aos 34 anos e tu decide, ou tu vai viver essa vida frenética, né, profissional, ou tu vai te permitir ser mãe, né? E aí eu disse, né, de novo, que nem quando eu tinha 24, 25 anos, que eu pensei, o momento é agora, de eu largar tudo e vivenciar alguma coisa. Eu disse, agora é o momento que eu vou ter que me permitir ser mãe. E aí eu fiquei grávida, sabendo que ia ser, assim, num momento meio conturbado. E eu pensei que eu ia demorar mais tempo para engravidar, e acabei engravidando no mesmo mês que eu decidi, assim, foi muito rápido. Ou seja, foi uma grande bênção, né? E aí tudo meio que mudou, né? Tipo assim, mudou bastante, e aí eu acho que eu trago um pouco, né, toda essa minha jornada. A nossa vida pessoal e profissional, ela é a mesma coisa, né? Ela precisa caminhar junto, assim. Então, as nossas decisões pessoais, elas vão interferir, sim, na tua jornada profissional, nos teus momentos, e a gente tem que aceitar esses momentos, né? A gente tem que entender que às vezes a gente não consegue equilibrar todos os pratos, né? Que a gente precisa se permitir recalcular a rota o tempo inteiro. E isso vai ser para sempre. Né? Eu acho que eu recalculei a minha rota a vida inteira, profissionalmente, assim, buscando entender onde eu estava vivendo, como é que eu podia mudar, como é que eu podia ouvir os outros, o que fazia sentido para mim, o que brilhava meu olho, né? E este momento, e isso acontece o tempo inteiro, né? E aí, este momento que eu fiquei grávida foi bem impactante na minha vida profissional, porque até então, até eu ficar grávida, eu trabalhava muito, assim, tipo, eu viajava para São Paulo toda semana, eu vivia o meu trabalho, eu respirava o meu trabalho, eu só pensava no meu trabalho. E a gravidez, ela te coloca numa outra situação, assim, num outro nível, onde ela te obriga a tu viver o agora, assim, sem sombra de dúvida. É um dia de cada vez, né? E isso me fez, assim, rever a minha vida profissional e até um pouco o ambiente, né, que eu estava trabalhando e tudo mais, se eu conseguia equilibrar essas duas coisas. E eu não consegui, né? Então, assim, a gravidez, ela veio planejada, completamente planejada. Eu fui, teoricamente, uma mãe tardia, né? Ou seja, uma mãe com 34 anos já é considerada uma mãe tardia, ou seja, eu estava meio que num limite ali de segura, né, de ter o primeiro filho, e mesmo ele totalmente planejado e tudo mais, ele veio e me fez repensar um monte de coisa, e aí, pensando várias coisas, né, enxergando isso, eu mudei, né, e quando eu voltei de licença maternidade, eu percebi que aquele ambiente eu não conseguia sustentar, encaixar, porque a expectativa daquele lugar era que eu me doasse 110%, e eu não ia conseguir. Foi bem difícil para mim, porque tu fica frustrada, né? Porque tu acha que tu vai conseguir criar uma pessoa para o mundo e também trabalhar 110% do teu tempo no emprego, assim. Então, não foi possível. E aí eu revisitei a minha vida de novo e recebi uma proposta para trabalhar do outro lado. Do lado aquele que eu sempre quis lá, quando eu comecei a trabalhar como telefonista recepcionista, que eu queria fazer jornalismo, que eu achava essa coisa de informar as pessoas, de trazer informação genial, sabe? De poder estar na guerra, trazendo informação para as pessoas, de estar na pandemia, dizendo o que estava acontecendo. Eu recebi uma proposta para trabalhar dentro desse lugar, né? E foi muito legal, assim, porque eu acho que o universo vai te entregando presentes, né? E naquele momento tão difícil para mim, que eu não estava conseguindo conciliar, e aquele ambiente que eu trabalhava já não me satisfazia,
eu recebi a proposta de trabalhar no Grupo RBS, né, que é o maior grupo de comunicação do sul do país. Evidentemente que trabalhando dentro da área que tinha viés com tudo que eu já tinha, né, feito até então, que é na área de planejamento, né, na área de planejamento mais voltado para o comercial, né, não para a parte editorial. Mas eu já não seria do outro lado da mesa, não seria a pessoa que fala com os veículos para tentar montar uma estratégia, mas sim eu seria o veículo, né, que vai dar os caminhos para as agências e clientes de como, né, tu pode construir um projeto e um planejamento criativo, disruptivo, inovador, tudo mais. E aí aceitei a oportunidade, fui para lá, fui para a RBS na época, o Joaquim era bem pequeno, né? E foi muito legal porque eu recebi uma proposta de mulheres, mães, e que eu mesmo tendo um bebê pequeno, falou, vem certo para cá, que é um ambiente super feminino, super receptivo, né? Com novas mães, que tem esse... Eu sabia que eu ia estar num lugar mais seguro, assim, para este universo, né? No outro lugar que eu trabalhava, eu era a única mãe. Tipo assim, de então não tinha aquela empatia, pessoas, né? Não tinha aquela empatia, eu era a única mãe, assim. A maioria da gestão era de homens, eu era a única gestora mulher, né? Então, isso bate forte, assim, porque tu se sente meio que um peixe fora d'água. Né? Se tu fala assim, cara, eu não posso fazer reunião porque eu preciso ir na creche amamentar meu filho, as pessoas já te olham, tipo, não quer trabalhar, né? Então, a cultura é muito importante para ti. E aí eu fui trabalhar num lugar que isso é regra, tipo assim. Isso é a nossa vida, assim. Né? Tu poder realmente alinhar a tua vida pessoal e profissional junto, com lideranças quase 100% femininas, assim, que te entendem totalmente sobre o que tu vai fazer. Então, foi uma baita mudança, assim, para mim, e que eu estou até hoje, né? Então, faz 4 anos que eu estou lá no Grupo RBS. Joaquim está já quase um adolescente de 5 anos. Então, os 4 anos dos 5 anos de Joaquim, eu vivenciei dentro do Grupo RBS e trabalho no planejamento Taylor, né? E coordeno essa área de planejamento Taylor. O que é o planejamento Taylor dentro do Grupo RBS? É muito legal, assim. É um novo posicionamento do Grupo RBS, que eles revisitaram isso, assim, se eu não me engano, em 2017, 2018, de viver junto, né, o posicionamento do Grupo RBS. E de viver junto em todos os sentidos, né, de viver junto do mercado, de viver junto da audiência, de viver junto do gaúcho, de viver junto dos problemas dos colaboradores, né, de realmente viver junto de todos os stakeholders que fazem parte das camadas da proposta, né, do posicionamento do Grupo RBS, que é de levar comunicação e informação para os gaúchos, assim, né? E o Grupo RBS é um universo de possibilidades, né? Então, a área de planejamento Taylor, ela é uma área criativa, né, dentro do Grupo RBS, que entende um problema da área de mercado, né, do mercado, por exemplo, de um cliente específico, se ele não vai ser, se eu não consigo responder o desafio dele com a prateleira que já existe do Grupo RBS, tipo, esse problema do cliente não pode ser resolvido com o patrocínio do Pretinho no PB lá da Rádio Atlântida. Como é que eu posso resolver isso? Se ninguém tem uma resposta, mas tem um grande desafio, isso vem para o planejamento Taylor, né, que significa tailor-made, ou seja, totalmente customizável. Então, o meu time, a minha equipe, né, que são formado aí por 8 profissionais, a gente pega o desafio, né, de comunicação do cliente, que a gente não, que nenhuma outra área, qualquer cliente, qualquer, assim, então, de novo, assim, de tédio a gente não morre ali no planejamento Taylor, porque imagina, assim, o Brasil inteiro, né, que quer do Brasil inteiro ainda. É do Brasil inteiro, a gente atende o Brasil inteiro, que quer se comunicar com o gaúcho, né, de certa forma, e entende que o Grupo RBS pode ajudar a resolver esse problema de comunicação, esse desafio de comunicação. Esse desafio vem, e se não for respondido de uma forma mais rápida, e ele tem uma complexidade maior, ele vai para a área que eu coordeno, que é a área de planejamento. Então, a gente pega o briefing, entende o desafio,
a gente tem um tempo para resolver, né? Então, entre 7 a 10 dias de diferentes segmentos, tá? E a gente tem o desafio de conectar diferentes áreas dentro do grupo RBS para resolver o problema. Então, é uma grande maratona, assim, né? E tem que pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo. Pensar em coisas criativas, disruptivas. E é um né? projeto por vez ou tu tem vários ao mesmo tempo rodando? São vários ao mesmo tempo rodando. Né? Como eu falei, eu tenho 8 profissionais na área de planejamento Taylor. Em média, por semana, eu vou ter 8 projetos acontecendo. Né? Normalmente, cada profissional está com um projeto evoluindo. Aí eu vou ter uma pessoa que está trabalhando com um projeto para amaciante, outra trabalhando para o setor automotivo, outra trabalhando com um problema. Haja criatividade. Então, é assim, é uma área maravilhosa, assim, a gente brinca que é a área sol, assim, do Grupo RBS, porque as pessoas já vêm dizendo, gente, eu tô com um problemão, mas eu sei que vocês vão resolver. E a gente pega aquilo, normalmente a gente tem vários processos, né, para facilitar o desenvolvimento criativo daquela questão, então a gente tem várias etapas, a gente tem todo um fluxo para realmente fazer girar, porque tem reuniões que a gente conecta, sei lá, 7 áreas diferentes do grupo RBS para resolver aquela situação. Né? A gente envolve inteligência de mercado, a gente busca cenário, a gente busca pesquisa, a gente busca entender aquele consumidor, a gente tenta entender aquele consumidor sendo gaúcho, a gente entende aquele consumidor sendo do interior do Rio Grande do Sul e não da região metropolitana, porque ele é diferente. Então, a gente trabalha muito com pesquisa, então o Grupo RBS tem uma área muito consistente, muito robusta em relação a dados, então a gente trabalha muito com dados. Esses dados ajudam a gente a explodir as ideias dentro do Grupo RBS, e a gente aí a gente conecta, chama o pessoal de jornalismo, chama o pessoal do entretenimento, chama produtos, chama a Gaúcha, chama a Zero Hora, enfim, várias áreas que vão me ajudar, tanto como produto, como de dados, a buscar uma solução totalmente criativa e disruptiva para aquele cliente, assim, né? Então, a gente pega tudo isso, faz uma visão de planejamento estratégico mesmo para o cliente. O nosso material final é uma apresentação em PowerPoint totalmente customizado, com uma ideia totalmente amarrada e já valorada, ou seja, o cliente sabe o que, como e quanto que ele vai investir para resolver aquela situação com o Grupo RBS, com um projeto totalmente pensado para o problema dele. Então, a minha área é a área que mais tangibiliza o posicionamento de mercado do Grupo RBS, que é viver junto. Então, a gente vive junto do problema do cliente. Tem outro serviço que eu lidero dentro do Grupo RBS, além do planejamento Taylor, que se chama Tá e Daí. É meio maluco, mas é isso aí, mesma proposta, que é tipo assim, o cliente tem um problema, sabe? Tá, e daí, o que a gente faz com isso, sabe? Como é que a gente resolve? E aí ele tem a proposta de fazer um papel real, assim, de cocriação, só que muito mais robusta, que eu quero dizer que a gente pega e faz um processo de cocriação o dia inteiro. Então, eu lidero essa metodologia, né, junto com um time, eu fiz há uns 2 meses atrás, com a P&G, né, com um cliente, uma multinacional, que tinha um problema muito específico aqui no Rio Grande do Sul, com um produto do portfólio deles, e eles tinham 3 agências. Então, assim, eram eles, as 3 agências, mais o Grupo RBS juntos, dentro de uma visão totalmente, dentro de uma metodologia de cocriação, pensando o dia inteiro em como resolver aquele problema. E aí eu chamei comunicadores, né, pessoas que são influenciadores, que estão falando diretamente com a persona deles, que entendem exatamente quais são as dores. E aí, dentro daquele dia, a gente construiu uma solução e entregou um projeto totalmente customizado para eles, assim. Então, também é um outro serviço dentro da minha área, só que esse ele é muito mais denso, né? Muito mais profundo, porque ele exige tempo das pessoas, exigem realmente
uma visão muito mais de relacionamento intimista mesmo, assim, realmente, onde a gente vai costurar de uma forma muito mais detalhista, assim, né? Então, é uma outra ferramenta que a gente tem também, que é muito legal e muito bem recebida, assim, pelos clientes. É quase 100% de aprovação. Eu achei o os clientes, máximo isso, sabia? Muito tipo, os legal. clientes ficam, tipo, a gente nunca viu isso, assim, tipo, Eu não é um nunca tinha ouvido hackathon. falar disso. Não, E é assim, muito e é uma legal. coisa, não tem uma rotina, né? Tipo, vocês Não, pegam de tudo. Ah, eu achei a muito gente, legal isso. aí que tá, assim, é muito legal, porque eu digo que eu tô no lugar certo, na hora certa da minha vida, porque os skills desse desafio que eu abracei é exatamente tudo que eu conquistei durante a minha jornada profissional, né? Que é viver sobre constante mudança, né? Ou seja, conseguir te adaptar, né? Rapidamente e aproveitar o que está acontecendo na tua frente para resolver o problema, né? Então, e também essa visão de gestão de projetos, porque ao mesmo tempo que a gente precisa sair da zona de conforto o tempo inteiro, porque a gente está sempre se questionando, meu Deus, eu nunca trabalhei com esse tipo de segmento, não sei nem como resolver. E aí tu tem que ter coragem para ser uma especialista e trazer um projeto muito criativo e disruptivo. Evidentemente que tecnicamente na parte de mídia, né, de estratégia de comunicação, a gente arrasa. Só que sobre o segmento, muitas vezes a gente não tem noção. A gente tem que aprender, ao mesmo tempo que a gente tem que arrasar, fazer um projeto. Então, eu tenho que aprender sobre aquele consumidor, eu tenho que aprender sobre aquele segmento, ao mesmo tempo que eu tenho que construir uma solução, né? Isso só é possível se tu tem uma visão de gestão de projetos. Com certeza. Né? Tu tem que ter uma visão de engenharia de ideias, porque senão fica só um monte de ideia. Eu tô tentando Né? arrumar palavras para descrever, assim, tipo, tem que ter uma visão muito ampla de tudo. E estar aberta também a ouvir aposto que tu já pegou empresas, assim, que tu nem imaginava, assim, de diferente. E aí, tipo, como é que eu soluciono isso que eu nunca ouvi falar na vida? Exato. Assim, ó, direto. Porque em agência é diferente, né? A agência, tu trabalha com o cliente, então tu trabalha anos, às vezes, com o mesmo cliente, então tu consegue te aprofundar sobre aquele cliente muito mais. Agora, quando tu é veículo, tu te aprofunda muito mais sobre o teu portfólio, sobre o que tu pode oferecer, beleza? Mas o que vem de problema, tu não tem Não controle, tipo, tem. vem tudo, entendeu? Totalmente fora da zona de conforto. Totalmente, assim, tu tem que... A metodologia que a gente criou, assim, na área de mercado do Grupo RBS, para criar uma velocidade maior e que a gente observou que grandes players do mercado de comunicação estão fazendo a mesma coisa, porque isso não é um problema só da RBS, é um problema da Rede Globo, né, é um problema do SBT, é um problema, né, é pensar como segmento, né, então, assim, a minha área, o que a gente faz para tentar criar uma velocidade maior, para que não seja tão complexo tu aprender sobre o cliente e ainda trazer a solução ao mesmo tempo, é a gente dividir por segmentos, né? Então, eu tenho uma pessoa que é referência em, sei lá, no setor imobiliário. Então, a pessoa, ela sabe tudo sobre imobiliária, sobre lançamento, o padrão já fez Do vários teu time, projetos desses 8. dentro do meu time. Exato, de 8 pessoas. Essas meninas, elas têm, todas mulheres, mas não, foi uma coincidência. Mas cada uma, ela tem pelo menos de 2 a 3 segmentos que elas dominam muito bem, assim, ou que elas já buscaram muita informação de Se dados. especializaram nisso. Isso, então, elas conseguem articular muito rapidamente, porque elas têm a visão do portfólio RBS e do segmento, então elas conseguem resolver muito rápido, assim. Então, é a única solução que a gente buscou que traz uma velocidade maior, mas mesmo assim, a gente está sempre trabalhando em cima do inesperado, do desafio. E aí a metodologia te ajuda, porque tu sabe qual é o passo a passo que tu tem que fazer para conseguir conectar, né? A gente é um conector dentro de um grupo gigante que tem 1 milhão de possibilidades. Na minha vida hoje, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acho muito legal. É uma coisa que Desafiante, né? me desafia o tempo inteiro. Então,
o que eu descobri nessa minha jornada, né, é que eu gosto disso, assim, né? Então, Importante, né? É muito importante, assim, por isso que eu falei, eu gosto de me arriscar um pouco, me desafiar. Se encaixou Eu certinho com o tenho... emprego, bem que Me tu falou. encaixou O universo direitinho. entregou ali no momento de entregar também, né? Mas eu acho que isso faz parte, né? Quando a gente joga o que a gente quer e conforme a gente vai construindo, as coisas vão voltando, vão aparecendo na nossa vida. Exatamente. E eu acho que tudo isso, né, Sheila, é um pouquinho daquilo que a gente fala, assim, é autoconhecimento, sabe? É saber exatamente quais são os botõezinhos dentro de ti que te fazem brilhar o olho, assim. Exato. Cara, esse é o meu jeito, mas tem pessoas que eu já contratei para o meu time e que eu converso muito rápido. Assim, no início as pessoas, não, super acho ótimo me arriscar e não sei o quê, e pensar coisas diferentes a cada semana. No dia a dia, a pessoa começa a dizer, bah, puxou para mim, entendeu? Eu gosto de estar mais no meu controle, eu gosto. Tem pessoas que, né, precisam estar mais no controle, eu preciso saber que eu vou sentar, o que eu vou fazer. Elas não lidam muito bem com o inesperado, né? As pessoas são, às vezes, perfil, assim, as pessoas são tecnicamente perfeitas, têm um currículo lindo de comunicação, né? Tipo assim, nossa, lindo. Cara, o comportamento, a forma dela pensar, o padrão dela, ela sofre com aquilo, porque ela tá no lugar errado, mas tecnicamente ela é maravilhosa. Legal. E uma curiosidade, assim, tu participa da seleção ou não? Só pega depois a pessoa quando já entra no teu time? Não, eu participo desde o início. Da seleção, escolhendo junto a Eu pessoa que tá na toda a seleção, inclusive no último mês eu participei eu tive que contratar 2 pessoas, então eu participei de todo o processo seletivo desde o início, né? Todo o processo dentro da RBS. O gestor ele participa o tempo inteiro, junto com a RH, né? Então é uma decisão conjunta, assim. E o que eu sempre digo, né? Eu vou te dizer o que faz total diferença o comportamento, assim, né? Tu vê que a pessoa, assim, tem aquela característica que sabe que é fundamental para virar a chavinha e fazer as coisas acontecerem, assim. Então, eu sempre digo, assim, a vida acadêmica, ela acho que, sei lá, uma boa parte da tua visão de ferramentas, né, técnicas, que é fundamental, que vão ser a tua base, mas o que vai te fazer seguir em frente vai ser o teu comportamento, a tua forma de enxergar as coisas e te conhecer, e saber quais são as coisas que faz brilhar teu olho. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas é verdade, mas né? é muito isso, assim, é o que vai te fazer brilhar o olho, né? E é uma coisa que eu determinei para minha vida. Eu preciso estar aprendendo uma coisa diferente sempre, e eu vou fazer isso até o fim da minha vida, até quando eu tiver 100 aninhos. Eu vou estar aprendendo uma coisa diferente, porque é isso que me faz sentir viva, me sentir... Eu sou assim também, sabia? Até eu ver que isso fazia parte dos meus valores pessoais. Eu sempre preciso estar aprendendo uma coisa nova. Exatamente. Evoluindo, sentir que eu, tipo, nossa, tô Que tu tá aprendendo, tô sendo crescendo. desafiada, né? Legal. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma visão mais generalista, né? Então, não sou uma visão especialista, profunda, assim. Eu gosto de ver as coisas no contexto, assim. Então, eu não me importo de começar a aprender a fazer um negócio, ser totalmente vulnerável e ser um desastre. Eu não me importo, entendeu? Porque eu sei que eu estou no controle, que um dia eu vou conseguir, sabe? Então, eu me permito ali ser uma atrapalhada no início, tá tudo certo. Mas tendo essa segurança de que eu tenho uma resiliência muito grande para me reinventar dentro da minha própria incerteza, assim, sabe? Então, acho que para essa nova geração, isso é muito importante, porque elas estão vivendo num mundo de muita transformação, de constante transformação. E muito rápido. E muito rápido, e de muito conteúdo. A gente tinha menos conteúdo, hoje eles estão assim, com conteúdo na mão. Em qualquer lugar. Exatamente. Então, eu acho que essa geração cada vez mais tem que se olhar para dentro, sabe? Entender exatamente quem ela é, porque se ela se voltar para fora, ela vai se perder. Com certeza. Isso eu penso muito por causa de um filho, né? Eu tenho um filho de 5 anos, Joaquim, e eu penso muito sobre isso, assim, de encorajá-lo, né, a se conhecer muito, para que ele tenha ferramentas de fato para conseguir viver nesse mundo cada vez mais inconstante, incerto,
e que eu acho que isso é para qualquer profissão. Com certeza. Né? Eu acho que muito. não é tipo assim, vai para ser engenheiro, não tem, vai mudar. Para tudo que é lugar. Diferente. Para tudo que é lugar. Claro que tem umas que é mais latente, tipo a comunicação é muito latente, tá na tua cara, né? Tipo, mas e ter isso para mim, eu acho que é o que vai te ajudar a entender realmente quem tu é, né? E tudo bem, tá errado e depois recalcular a rota. Com certeza. Tudo que tu aprendeu lá no início, assim, o que eu aprendi como housekeeper, como camareira lá em Dublin, eu uso até hoje. Porque eu aprendi pra caramba um monte de coisa. Tudo é experiência, né? Bagagem que a gente carrega. Bagagem, experiência, tipo assim, eu brinco que era uma meditação ser camareira, porque eu chegava de manhã e eu tinha que limpar, sei lá, 12 quartos, tá? Eu tinha que pensar em outras coisas a não ser arrumar quarto, porque era um troço repetitivo, né? E aí eu tinha que botar o meu cérebro num lugar, assim, para não ficar louca. E aquilo me ajudou muito em outros problemas profissionais, assim, sabe? Então, e é isso. Ai, achei o máximo. Tem alguma coisa assim, eu nem te perguntei nada, porque tu foi contando tudo, ficou tão bem explicado. Tipo, tem alguma coisa que eu não te perguntei, alguma mensagem final que tu quer passar? Eu acho que a minha maior mensagem é essa, assim. Então, eu te falei, né, que tu não precisa fazer muitas perguntas, porque eu vou Mas ficou bem explicado. Com certeza. Ai, que bom. Que bom, porque isso é uma necessidade muito forte dentro do planejamento, né? O storytelling é contar uma história e contar a jornada do herói, né? Um pouquinho de como ele é. Mas, assim, eu acho que o recado final é isso, assim, te permita, ao mesmo tempo, entender as mudanças do mundo, e ele vai acontecer o tempo inteiro, e ele vai te dar chacoalhada o tempo inteiro. Mas, para que tu não fique perdido, te conheça profundamente, né? Porque, cara, tipo assim, o mar vai virar, ele vai te enlouquecer. Mas, cara, tenha certeza, assim, para onde, assim, quem tu é. Não, às vezes tu não sabe nem direito para onde tu tá indo, mas pelo menos sabe que tipo de pessoa tu é para resolver aquele problema, né? Isso é só com testes, né? Isso eu falo bastante para as pessoas. Se experimentando, se arriscando. Tu não se conhece parado, sentado. Não. Então, eu acho que a dica que eu dou é fique em movimento. Se arrisque, vá ser telefonista e recepcionista num lugar que tu não sabe nada. Em tudo que é lugar tem aprendizado. Tu vai aprender. Eu não vou fazer isso porque não é para mim. Cara, tu vai conhecer pessoas, tu vai estar na vitrine, tu vai entender, quanto mais experiências diferentes tu tem na tua vida e tu te permitir isso, mais empático tu vai ser com uma pessoa, né? Tu vai conseguir, e aí tu vai ser, eu quero ser um gerente, eu quero ser CEO. Cara, tu vai ser CEO, mas aí se um dia tu foi housekeeper, um dia tu foi telefonista, recepcionista, tu vai entender todas as outras camadas de pessoas que estão te fazendo ser aquela pessoa, né? Então, é muito importante estar em movimento. Eu acho que é estar em movimento, saber quem tu é e se permitir dançar conforme a música, né? E só vai conseguir dançar conforme a música quem saber pelo menos um pouquinho do seu ritmo, né? Se tu não saber qual é o teu ritmo, qual é a tua pegada, qual é o teu balanço, vai ser mais difícil, né? Então, te permita isso, assim, independentemente da profissão que tu vai seguir, né? Então, acho que essa... Se serve para alguma coisa, conselhos, esse é um conselho que eu dou, assim. Amei muito. Com certeza alguém vai sair impactado dessa conversa, de ouvir tua história, porque eu gostei bastante também. Que bom. Legal. Eu agradeço muito aí teu tempo, tua disponibilidade para estar contando pra gente, tá disponível aqui. Vou botar tuas redes sociais também aqui embaixo, depois se alguém quiser saber um pouquinho mais. Gostei bastante da nossa conversa. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada, Sheila, pelo convite também. Eu acho muito bom, assim, a gente tem um espaço de compartilhar essas jornadas diferentes, né, mas que inspiram, assim. E essa é a minha jornada, né? Para mim funcionou. Não significa que ela seja uma receita para todo mundo,
mas a gente às vezes pode se identificar, pode entender que faz sentido para mim essa visão, essa construção, né? Então, é um ambiente que eu acho que é seguro e importante de compartilhar. E se eu ajudar uma pessoa, eu vou ser muito grata. Te agradeço bastante, viu, pela participação aí. Então, é isso, Obrigada. galera. Vamos encerrando esse episódio e até o próximo. Obrigada. Obrigada.